Graça e paz, queridos. Boa noite. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando. Deu quase vontade de não pregar depois dessa última canção. Foi, de fato, uma pregação, é a história da redenção. Foi nos dito o que Cristo fez e o que fizeram com Cristo por nossa causa. Quem merecia estar pregado naquele madeiro era nós e não ele. Antes que isso acontecesse, porém, ele ensinou algumas coisas aos seus discípulos e eu quero compartilhar uma destas coisas com vocês nessa noite. Abra João, Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. A nossa meditação hoje vai ser em todo o capítulo, mas nós vamos ler os versos 1 a 6 e depois a gente vai mencionando o restante. João, capítulo 11, é um capítulo relativamente longo, são 57 versos, então a gente não vai fazer essa leitura toda, mas acredito que a leitura dos versos 1 a 6 será suficiente para nos introduzir naquilo que o Senhor Jesus fez e ensinou. João, capítulo 11, versos de 1 a 6, a palavra do Senhor diz o seguinte. Todos encontraram? João 11, versos 1 a 6. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Deus bondoso, nós lemos uma porção da sua palavra agora, Senhor. E é por esta palavra que nós desejamos ser edificados. É o Senhor quem fala ao coração do seu povo, é o Senhor quem fala ao nosso coração. E o Senhor fala ao coração do seu povo, ao nosso coração pela sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Pedimos a Deus, em nome de Cristo, que o Senhor fale ao coração do teu povo. Queremos não apenas aprender os fatos, aprender a história, aprender o que aconteceu. Isso é importante, saber o que o Senhor Jesus fez e o que o Senhor ensinou. Embora tudo o que Ele fez e ensinou tenha sido muito mais do que o que está registrado. Mas o que foi registrado é para que nós aprendamos. Nós não queremos ser nécios, não queremos ser preguiçosos, deixando de aprender o que o Senhor ensinou. Portanto, ó Deus, fala ao coração de cada um de nós nesta noite. Aqui, fala ao coração dos irmãos e amigos que estão acompanhando de casa, aqueles que porventura venham em outro momento assistir, Senhor, que o Senhor fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nenhum de nós está livre de momentos de angústia. Esse mês de julho, que está acabando, foi um mês angustiante. Alguns eventos, enfermidades na família, enfermidades graves até, mas pela graça de Deus elas foram superadas. Mas a angústia veio, momentos de angústia, de preocupação vieram à nossa porta e nós não tivemos como simplesmente bater a porta na cara dela. Você bate a porta na cara de um vendedor, não aconselho que faça, ele está trabalhando, deve ser bem recebido, quem sabe até você servir um copo com água para ele. Mas com a enfermidade você até gostaria, mas não dá para bater a porta na cara e dizer aqui você não entra. Com as dificuldades do dia a dia, não dá para fazer isso. Problemas no trabalho, enfim, não dá para fazer. Calamidades também nos atingem. Ontem nós estivemos visitando uma irmã e orando com ela, preocupada com a sua família, que a cidade onde a família dela mora, a mãe com mais de 80 anos, teve uma enchente, invadiu a casa delas e eles estavam sem notícias. Vocês imaginem saber do problema e não ter notícia. Então estava também angustiada. E talvez você hoje tenha algum motivo de angústia, uma grande angústia, uma pequena angústia, alguma angústia, talvez a angústia chegue até você amanhã. E ao ler esse texto, a nossa indagação é o que nós devemos fazer, como nós devemos entender a ação de Deus na nossa vida em momentos em que a angústia chega até nós. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós pensássemos neste texto, nos versos 1 a 3, o tempo que nós temos, ou qual é o tempo em que nós devemos pedir ajuda. E o tempo que nós devemos pedir ajuda é o tempo da nossa angústia. Todo o tempo. Como nós já dissemos, angústias costumam nos atingir.
independente de quem nós somos, independente daquilo que nos diferencia uns dos outros. Se olharmos nos evangelhos, nós vamos ver uma viúva e um líder comunitário influente verem uma criança morrer em sua casa. Vamos ver um religioso e um pagão e um gentil lidando com o problema de doença em sua casa. Vamos ver judeus e não judeus lidando com uma terrível doença como a lepra. Nós vamos ver duas irmãs serem atingidas pela angústia. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A doença vem e bate à sua porta e o seu irmão fica gravemente enfermo. Esse tipo de coisa pode acontecer com a gente, pode acontecer com você, pode acontecer com um familiar seu, a qualquer momento, de maneira inesperada. É claro que eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça com um conhecido seu, mas essa, sabemos, é uma realidade inevitável. A questão é o que fazer se e quando os motivos de angústia chegarem até nós. É muito comum, por exemplo, as pessoas se desesperarem. Os amigos de Marta e Maria, os amigos de Jairo, perderam a esperança. Isso é relativamente normal. É comum as pessoas perderem a esperança quando a angústia bate à porta. Não é à toa que nós estamos vendo aí uma verdadeira epidemia de suicídios. É comum. Tristemente comum. Não é o desejável. Mas há também pessoas que depositam toda a sua confiança na ciência, como uma certa senhora que possuía um fluxo hemorrágico e que gastou todos os seus recursos com médicos e que não conseguiu ser curada. E às vezes depositar toda a esperança, toda a confiança na ciência pode trazer uma grande frustração. E o que fazer então? Primeiro, enfrentar o desânimo. Usar todos os recursos médicos que estiverem à disposição. Mas, mais importante do que isso, é depositar toda a sua confiança na ação de Deus. O tempo de buscar o Senhor é o momento da sua angústia. O tempo de buscar o Senhor é o momento em que a angústia bate e toma espaço na sua agenda. Esse é o momento de você clamar ao Senhor. E você deve fazer isso em total confiança. Você deve, no momento da angústia, e não só no momento da angústia, mas nesse momento especialmente, você deve entregar o seu caminho, a sua vida, as suas esperanças, aquilo que te preocupa, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque a promessa dele é que se você fizer isso, o mais Ele fará. Ele não te desamparará. O salmista diz no Salmo 34 que ele clamou ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. O Senhor fará o necessário, aquilo que está além do seu alcance para abençoar a sua vida. Quando é que eu devo buscar o Senhor? No tempo da minha angústia. Quando ela chegar, quando ela bater na minha porta, eu devo buscá-lo. Mas o texto de Lucas fala também, o texto de João fala também sobre o tempo em que nós devemos esperar. Há um tempo de espera. Às vezes nós não entendemos, porque na angústia nós queremos respostas imediatas. No verso 4, a palavra diz que ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Eu vi a minha mãe, uma senhora de 76 anos, profundamente angustiada esses dias por causa da enfermidade do meu tio. E nós, angustiados com a enfermidade dela, teve um infarto agora nesse mês. Meu tio com câncer. E veio a notícia de que ele não poderia fazer a cirurgia. Foi à mesa e voltou sem poder fazer a cirurgia. E aí então marcou-se para que ele fizesse uma biópsia daí a alguns dias. E ela achava que o prazo era muito longo, menos de 20 dias. E achava que o prazo era muito longo para começar a quimioterapia. Vai começar daqui a alguns dias. E nós queremos isso, queremos resposta para logo. A maioria dos que estão aqui, ou boa parte dos que estão aqui, não viveram o que eu vou dizer agora. Mas era muito comum nós aguardarmos várias semanas e às vezes até meses por uma carta com notícias de pessoas. Entre você enviar uma carta e receber a resposta, podia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses para chegar uma resposta. Se você, por exemplo, quisesse fazer um exame de vista, outro dia eu passando em frente a uma ótica, eu estava lá, faça o seu óculos em 15 minutos. Eu falei, já está pronto.
Não é possível. O tempo de eu entrar e preencher uma ficha, já está pronto o óculos. Houve uma época em que entre você marcar uma consulta em um oftalmologista e pôr o óculos no rosto, demorava 6 meses. E ninguém reclamava, achava que estava demorando. Era perigoso o óculos chegar e a pessoa já não precisar mais, já está cega. Ninguém se desesperava com isso. Mas o tempo passou. A tecnologia avançou. E ela teve um efeito colateral em nós. Nós fomos nos tornando mais e mais imediatistas. Para fazer 600 quilômetros daqui à casa da minha mãe, gastava-se 1 dia e meio, 2 dias. Quando a gente demora mais de 8 horas, ela já fica preocupada hoje. Mas nós fomos nos tornando impacientes. De esperar por meses uma resposta, nós mudamos a ponto de haver quem fica estressado se demora mais de 1 dia para receber a resposta de um e-mail. E ai do amigo que demora mais de 1 minuto para responder a mensagem do WhatsApp. Me deu vácuo, já veio uma outra mensagem cobrando. Por que você visualizou e não respondeu? Fomos ficando cada vez mais imediatistas. E quando se trata, então, de necessidades essenciais, a gente quer ser atendido com pressa, com muita pressa, com urgência. Diz o ditado que quem tem fome, tem pressa. Quem está doente, quer médico. Quem está com dor, quer remédio, o mais rapidamente possível. E eu acredito que era esta a expectativa das irmãs Marta e Maria quando mandaram emissários ir até onde Jesus estava. E talvez fosse ainda a expectativa de Lázaro. Nós não sabemos qual era o estado da sua enfermidade. Talvez ele esperasse que Jesus viesse o mais rapidamente possível. Era isso que todo mundo desejava, uma ação rápida, uma ação imediata de Jesus. Talvez até uma ação à distância. Hoje tem telemedicina, na época tinha a cura de Jesus à distância, como aconteceu, por exemplo, com o servo do centurião. Ele não foi lá na casa, ele não foi visitar, ele disse, eu quero que ele esteja curado, e ficou. Também tem o caso da menina que estava endemoniada, e o Senhor libertou e curou a menina à distância. Mas o fato é que nas nossas angústias nós queremos solução imediata, nós não gostamos de esperar. Nós nos angustiamos em esperar. Mas o salmista diz, eu esperei pacientemente pelo Senhor. E o Senhor me livrou de todos os meus temores. Há um tempo do Senhor para nos tratar. Há um tempo para esperar. O Senhor tem o seu tempo de agir. E agirá no seu tempo e no seu modo. Não somos nós quem definimos o tempo da atuação de Deus. É o Senhor quem define como e quando vai agir em nós. E a nós cabe esperar. Confiantemente, com toda a esperança e certeza de fé, porque o Senhor não frustra os que nele esperam. Você pode, sem sombra de dúvidas, confiar no Senhor, porque Ele nunca falha, e muito menos se atrasa. Pode ser que pareça para você que está demorando, talvez pareça para você, puxa vida, eu estou esperando demais. E esse texto nos ensina, além de esperar, nos ensina a perseverar na esperança. Nos versos 17 até o verso 27, nós vemos o Senhor conversando com uma das irmãs. E na sequência ele conversa com a outra também. Jesus chega, verso 17, encontra Lázaro já sepultado, já de 4 dias. Betânia ficava pertinho de Jerusalém. Muitos dentre os judeus vieram também de Jerusalém, vieram ter com Marta e com Maria para as consolar a respeito do que tinha acontecido. E de repente chega a notícia para Marta, aquela mais agitada. Jesus chegou, ela se levanta, ela vai ao encontro de Jesus. Maria, mais contemplativa, fica em casa. Mas Marta vai ao encontro de Jesus. E ela chega para Jesus e diz, Senhor, e é a mesma atitude, é o mesmo pensamento de Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. Meu irmão estaria vivo. Mas veja que coisa impressionante que ela fala no verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. 4 dias, amados. 4 dias que Lázaro estava morto. Entre a notícia chegar e Jesus chegar, talvez tenha demorado mais do que 4 dias. Ele ficou 2 dias no lugar em que estava e depois foi. Mas ela diz assim, eu sei que mesmo agora, que mesmo depois de 4 dias, se o Senhor pedir, Deus pode fazer. Lázaro no túmulo, já se deteriorando. Todos já estavam resignados com a partida de Lázaro. Para ilustrar na nossa linguagem o que imperava nos corações daquelas pessoas naquele momento, a gente usa provérbios como, por exemplo, não adianta lamentar o leite derramado. Você faz o que com o leite derramado? Você limpa, não vai fazer mais nada. Ou então aquela frase de resignação, o que não tem remédio, remediado está. Talvez você use um outro ditado, talvez a sua família tenha uma outra maneira de falar essas coisas. Mas se não há mais o que fazer,
Já está feito. Vida que segue. Quando Jesus chega na casa de Jairo, embora chorosos, as pessoas já estão se resignando, mais ou menos como aqueles amigos de Jairo que foram ao encontro de Jairo no meio do caminho, enquanto Jesus estava tratando com a mulher de fluxo hemorrágico, e disseram: olha, deixa Jesus para lá, o teu caso nem Deus resolve mais, esse caso aqui nem Deus dá jeito. Já ouviu essa expressão? Isso aqui nem Deus dá jeito mais? Foi o que os amigos de Jairo disseram para Jairo a respeito de Jesus: deixa Deus para lá. Diziam que já não havia mais o que fazer, que nem Deus podia resolver mais aquele problema, e Jesus olha para o pai sofredor e diz: persevere na sua confiança. Está lá em Lucas 8:50. Não desista, não deixe de confiar. Jesus nos diz que as irmãs também tinham a mesma perspectiva. A presença de Jesus teria evitado a morte de Lázaro. Elas confiavam que Jesus poderia curar o seu irmão desde que ele tivesse chegado a tempo. Agora só lhes restava o consolo dos amigos, aguardar o tempo da ressurreição. Mas ainda assim, em sua resignação, ela diz: eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu ouso pedir. Porque ela não pede. Mas Jesus diz: não perca a esperança. Eu já vi casos de médicos darem prazos de vida curtíssimos para pacientes. Tem um amigo que o médico disse para ele que ele tinha no máximo 6 meses de vida. E quando os médicos disseram isso para ele, o Esron ainda não havia nascido. O Esron hoje tem 11 anos. Foi bem antes disso. Deus mostrou que ele é poderoso para fazer muito mais do que a ciência é capaz. E esta mulher, esta irmã enlutada, machucada, resignada, mas ela persevera na sua esperança. A perseverança, a fé, a esperança em Jesus não podem, não devem ser limitados pelo tempo, pelo nosso tempo, pelas circunstâncias, pelas nossas incapacidades. Quando tudo diz para o seu coração que você deve se resignar na dor, o Senhor Jesus diz: não tema, creia somente, porque se você crer, você verá a glória de Deus. O tempo da perseverança é o tempo de Deus. Deus conhece as causas, conhece o que aconteceu, conhece o que você passou, conhece por que está chegando para você aquele momento de angústia. Deus conhece todos os fatos que ninguém mais conhece, que médico nenhum é capaz de conhecer. Ele conhece o presente com absoluta clareza, e só Ele, e mais ninguém, só Ele conhece o amanhã, só Ele conhece o propósito de todas as coisas, só Ele sabe por que permitiu que a angústia chegasse à tua porta. Mas, mais do que conhecer, mais importante do que pensar que Deus conhece todas as coisas, é importante que nós saibamos que Ele controla todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Por isso nós podemos continuar perseverando em Deus, mesmo quando tudo diz desista. Você diz: não, o meu Deus é o Deus dos impossíveis. O impossível é a especialidade do meu Deus. E vai chegar o tempo, no meio da sua angústia, que eu chamo de tempo do entendimento, tempo da compreensão de qual o alvo de Deus. Quando chegou a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus diz: olha, não se preocupem, essa doença não é para a morte. E Lázaro morre. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, isso aqui, queridos, é para que o Filho do Homem seja glorificado. Está no texto que nós citamos em João 11. Há muitos anos, aproximadamente 16 séculos, um sábio teólogo africano, chamado Agostinho de Hipona, ele afirmou que a nossa mente, ela é limitada. Ela é incapaz de compreender o ser de Deus. Ela é incapaz de compreender os desígnios de Deus. É incapaz de conhecer a infinita sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo já havia dito isto em Romanos 11. E existem muitas coisas que acontecem conosco ou que chegam ao nosso conhecimento que nós não conseguimos compreender. Deixa eu citar um fato que aconteceu alguns anos atrás, enquanto eu morava no Paraná. Isso há 16 anos aproximadamente. Houve um acidente automobilístico. A gente estava numa reunião de presbitério. Pastores, presbíteros e missionários foram para esta reunião para tratarem de assuntos administrativos da igreja, e eu voltei para casa. Quando eu entrei na cidade, chegou-me a notícia de um acidente automobilístico no qual estavam envolvidos 4 pessoas. A única vítima fatal foi um jovem dedicado, um missionário muito dedicado mesmo. Pai de 2 crianças, uma não tinha nem 1 ano.
e foram poupadas 3 pessoas neste acidente. Um idoso extremamente problemático, que morreria de câncer 9 meses depois. Um homem que mais tarde foi descoberto que era um pedófilo. E um outro que era um pederasta. E todos sobreviveram sem um arranhão sequer. Nem um fio de cabelo desses outros 3. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não desejava a morte de nenhum deles. Não é isso. Mas o que me angustiou naquele momento foi porque justamente o mais jovem, o mais dedicado, o mais fiel, embora a palavra diz que preciosa é aos olhos de Deus a morte de seus santos. Mas aquilo me angustiava, e eu dizia a Deus: Senhor, eu não gostei, não menti, eu não gostei mesmo. Eu não gostei do que aconteceu, e pior, fui eu quem oficiei o culto fúnebre no dia seguinte. E eu perguntava: Senhor, por que o Senhor não fez diferente? Por que não poupou a todos, ou por que não escolheu um dos outros? Mas havia algo que me tranquilizava, mesmo na minha angústia e na minha dor. Saber que o Senhor Deus é infinitamente sábio. Ele sabe o que está fazendo, mesmo que eu não entendia. De uma forma que às vezes pode ser maravilhosa demais, incompreensível demais, a gente entende que a vontade de Deus, ela é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Quer ver um exemplo? Davi foi forjado para ser o maior rei que o Israel terreno já teve. Cuidando de ovelhas no pasto à noite, num dos trabalhos mais humildes que poderia haver em uma fazenda. Liderando um bando de fugitivos e proscritos, homens sem esperança que não podiam voltar para suas casas. Sendo perseguido pelo seu sogro e pelos exércitos adversários ao redor de Israel. Se ficasse em Israel, Saul pegava. Se saísse de Israel, Abimeleque pegava. Davi foi forjado para ser o maior rei da história de Israel. Moisés foi preparado durante 80 anos para ser o líder de Israel. 40 anos sendo educado em toda a ciência dos egípcios, embora sabendo que aquele não era o lugar dele, porque ele fora cuidado e educado pela sua própria mãe. Ele sabia que aquele palácio não era o seu lugar. E depois foi para o deserto durante mais 40 anos. E só depois de 80 anos o Senhor foi falar com ele: agora você está pronto. Agora você pode fazer aquilo que eu quero que você faça. Jesus diz a esta irmã, a Marta, que ela deveria crer. E assim ela veria a glória de Deus. Assim ela compreenderia o propósito de Deus. Está no verso 40 do capítulo 11. Ela acreditava na doutrina da ressurreição, mas ela ainda não havia visto de maneira plena Jesus agir e demonstrar todo o seu poder. Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida, mas ninguém entendia por que ele tinha permitido que Lázaro havia morrido e não veio logo, imediatamente, para ressuscitá-lo, como fez com o filho da viúva de Naim, por exemplo. Por que Jesus demorou tanto? Por que tanta procrastinação do ponto de vista humano? Alguns não entendiam o aparente descaso de Jesus. Observe que quando fala de Marta e Maria, fala de Marta e Maria, a quem amava, e Lázaro. Depois fala: olha, está enfermo aquele a quem você ama. Ninguém compreendia, mas no tempo próprio de Deus, finalmente todos conheceram que havia um propósito naquilo. Cristo seria glorificado. O nome do Senhor, o nome de Deus Pai, seria exaltado. Nunca, jamais alguém havia visto algo parecido. Se você olhar nas Escrituras, você vai encontrar exemplos de ressurreição antes da de Lázaro, mas todos imediatos. Como o filho de uma viúva que morre nos dias de Elias. Todos imediatos. Mas de 4 dias, já entrando em estado de decomposição. As pessoas falam do mau cheiro. Nunca havia acontecido. Mas Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Era para que Marta, Maria e uma multidão que o cercava conhecesse o poder e a glória de Deus. E ao final desse texto nós vamos encontrar que o tempo da angústia, o tempo da esperança, o tempo da perseverança, o tempo do aprendizado nos conduz a um tempo de alegria quando nós contemplamos a glória de Deus. Todos nós conhecemos o provérbio, baseado no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu sei que essa experiência de enfrentar angústias, de viver aquela expectativa de ver o problema ser resolvido logo, de sofrer enquanto isso, ela é universal. Não conheço ninguém que não passe por esse tipo de situação. Mais cedo ou mais tarde, se você ainda não passou, aguarde, você vai passar. Você vai enfrentar alguma situação angustiante. Não há ninguém que seja mentalmente sadio que não experimente algum tipo de angústia no decorrer da sua vida. Só se for um psicopata, só se for um sociopata. Mas mesmo sociopatas, eles lidam com isso também. Quer ver um exemplo? Para mim, não existiu no século XX um sociopata maior do que Adolf Heinrich Hitler. Mas quando ele percebeu que a sua caminhada estava chegando ao fim, que os seus exércitos estavam sendo desbaratados, que ele perderia a jornada, que a guerra ia terminar de uma maneira vexatória para ele, se ele não se angustiasse com isso, ele não teria tirado a própria vida. Até, talvez, um dos maiores sociopatas da história da humanidade se matou quando viu que os seus planos nefastos seriam frustrados pelos exércitos aliados. As irmãs, os amigos, os conhecidos de Lázaro estavam naturalmente entristecidos. Normal que estivessem enlutados. Os familiares de Jairo também estavam enlutados e entristecidos e pranteavam. Os amigos de Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, também estavam entristecidos. E todos foram atendidos pelo Senhor, cada um de uma maneira, uns quase imediatamente, outros quase, veja bem, quase por acaso, como no caso do enterro lá do filho da viúva de Naim ou Naum. O Senhor Jesus ia passando e viu a comitiva e falou: deixa eu encostar aqui, deixa eu resolver um probleminha. E chega para uma mãe chorosa e diz: não chores. Eu fico imaginando como é que alguém tem coragem de dizer para uma mãe que perdeu o seu único filho, que já era viúva, dizer para ela: não chore no enterro do seu único filho. Jesus pode, porque ele dá fim ao choro. Alguns foram atendidos meio que de passagem, como o caso daquela mulher hemorrágica. Alguns cruzaram com Jesus pelo caminho, como no caso dos 10 leprosos. Mas no caso de Lázaro, parecia que havia um atraso. Por quê? Por que essas coisas todas acontecem e acontecem desse jeito? A resposta de Jesus é: para que o Senhor seja glorificado na sua vida, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Quem poderia, acompanhando aquela história, duvidar do poder de Deus e do relacionamento perfeito de Jesus com o Pai após a ressurreição de Lázaro? Lembra que quando Jesus cura um cego, o povo vem, os fariseus, os religiosos vão perguntar para ele: vem cá, quem fez isso? Ele disse: Jesus. Não, mas Jesus é um pecador. Olha, isso aí é um problema de vocês com ele, mas eu sei que Deus não escuta pecadores. Deus só escuta aquele que tem relacionamento com ele. E agora aqui nós temos um feito extraordinário. Quem poderia duvidar do relacionamento de Jesus com o Pai Celeste? Quem poderia duvidar de que Jesus era ouvido por Deus depois deste episódio? Em todos esses que eu citei aqui, a gente vai ver pais, mães, familiares e amigos, todos muito felizes pelas ações do Senhor, depois que o Senhor faz cessar o tempo da angústia. Nós vamos ver que todos saem dando glória a Deus, porque a glória de Deus tem sido manifestada de maneira pública e poderosa. De novo, a angústia é uma experiência comum a todos nós. Mas a manifestação da glória de Deus traz grande alegria a todos os que esperam no Senhor com perseverança e fé. Ainda que não traga o louvor a Deus por parte de todos os homens. Se você continuar lendo o texto, se você ler o capítulo inteiro até o fim, você vai perceber que logo depois disso, os sacerdotes se reúnem, os escribas se reúnem, os fariseus se reúnem, toda a casta religiosa e dirigente de Israel se reúne e diz: nós precisamos matar esse homem, e tem que matar esse tal de Lázaro também. Mas deixe os ímpios de lado. O que nós precisamos entender é que nós podemos sim lidar com a angústia. Ela vai chegar. Talvez você esteja pensando agora: como é que eu vou amanhã resolver o problema X, Y ou Z? E se amanhã aquele negócio que eu estou tentando fazer não der certo, como eu vou fazer para pagar as contas? Ou ainda, aquele exame que eu tenho que fazer amanhã, se o resultado não for agradável? Angústia. O tempo de pedir ajuda ao Senhor é agora. E esperar o tempo de Deus.
e perseverar além do nosso tempo, até que a vontade de Deus seja conhecida e a glória de Deus seja manifestada no meio da sua igreja, entre os seus santos, na sua vida. Que o Senhor nos conceda a graça de falar com Ele quando angustiados, de esperar e perseverar, mesmo quando todos dizem esqueça, de ver o Senhor agir e no final glorificar a Deus pela sua ação bondosa, graciosa e maravilhosa em nossas vidas. Que o Senhor nos conceda essa bênção. Amém. Convido os amados que puderem se colocar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, Pai amado, diante de Ti nós nos colocamos agora. O Senhor conhece os nossos corações, talvez tranquilos neste momento, ou mais tranquilos por causa da Tua palavra, porque o Senhor nos instrui segundo a Sua palavra, talvez ainda angustiados, tentando entender os porquês e os paraquês da presente angústia. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos faça perseverar e esperar pacientemente, porque o Senhor nos livra de todas elas. E nós queremos, ó Pai, acima de tudo, ver a Tua glória ser manifesta nas nossas vidas. Nós queremos, ao passar por este momento de angústia, Senhor, exclamar que até aqui o Senhor nos tem abençoado e continuar glorificando o Teu santo nome. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e nós queremos nos alegrar nos Seus poderosos feitos. Abençoe-nos, Deus. Nós não queremos bênção para sermos ricos, nós não queremos bênçãos para que as pessoas vejam que nós somos poderosos de alguma maneira, mas nós queremos que o Senhor nos abençoe sim, para que o Seu nome seja conhecido na terra, para que as gentes saibam que nós temos um grande Deus. Não há nenhuma grandeza em nós, mas nós temos um grande Deus, e é por isso que nós te pedimos, abençoe-nos, para que as gentes saibam disso, em nome de Jesus. Amém. Permaneçamos de pé.